A todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Domingo, 10 horas da noite. Ministério Palavras que Edifica, aqui no término desse domingo. Antes de dormir, o Senhor tinha colocado um desejo no meu coração de eu estar aqui fazendo uma live na parte da manhã. O dia foi agitado, corrido, mas o que nos importa é que antes de dormir o Espírito Santo me despertou. Primeiro para eu ali embaixo, comprar um hambúrguer ali para dona pastora comer, e eu também, que sou filho de Deus. E chegando em casa, veio à minha cabeça a palavra que eu ministrei aqui em casa hoje. Fiz aqui um culto doméstico, É bom nós fazer um culto dentro do nosso lar. E a palavra foi 2 Coríntios, capítulo 4. Sabe, o livro de Coríntios tem vários assuntos assim que é muito bom para nós abordarmos, Quando o apóstolo Paulo, ele escreveu duramente, aos coríntios, muitas questões. O apóstolo Paulo foi muito duro, muito enfático, aplicando um vinho amargo nas feridas, uma carta de repreensão. Mas vamos aqui entrar na palavra, 2 Coríntios, capítulo 4, seu versículo 1 diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se oculta, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará conosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus.
Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o homem interior, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentamos nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Poderoso, amado Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, mais uma noite me inclino a minha cabeça diante da tua face, diante do teu altar, Senhor. Venho nesta noite te glorificar, te enaltecer, dando ao Senhor a honra, a glória, o louvor que é devido. Senhor Espírito Santo, fica conosco mais uma vez. Senhor, toma os teus filhos que aqui estão passando. Ó Pai, abençoa a vida de cada um, Senhor. Também toma a tua filha, missionária Thelma Machado, o seu esposo, pastor Paulo Machado. Senhor, toma a sua família. Senhor, toma, ó Pai, também a saúde da tua serva, Senhor. Entra com as tuas mãos forte e poderosa na saúde, repreendendo toda enfermidade, Deus. Todo mal que tenta abater, enfermar o corpo da tua filha. Toma também aqueles que estão passando por processo de enfermidade, de doenças, Senhor. Que nesta noite, ao término desse dia chamado hoje, a cura, o milagre venha os alcançá-los, em nome de Jesus, através desta palavra. E através da palavra do livro de 2 Coríntios, no seu capítulo 4, Senhor, o Senhor venha falar conosco, nos dando entendimento, discernimento espiritual, nos fortalecendo em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Amados, nessa carta, o apóstolo Paulo, ele está cumprindo o seu ministério com fidelidade. Ministério nada mais é que é um serviço. E que ele começa a dizer aqui no versículo 1, porque tendo esse ministério, segunda a misericórdia que nos foi feita. Se aqui eu estou, se talvez aí você está, e se você também tem um ministério, é por misericórdia. Não é pelos nossos méritos, não é pelas nossas qualificações, ou pelo grau de instruções, ou sabedoria que podemos ter, mas se aqui estamos dentro desse ministério, como chamam, né, palavras que edificam. Isso aqui é outro ministério que tem na igreja, homens comprometidos com Cristo, é simplesmente por misericórdia. E o apóstolo Paulo fala que através desse ministério, para nós não desfalecemos. Porque todos aqueles que estão empenhados, todos aqueles que têm a mão no arado, todos aqueles que foram chamados para um propósito diante de Deus, com o ministério nas suas mãos, muitas das vezes desfalecemos por causa da luta, por causa das pelejas, por causa dos levantes, por causa das decepções. E o apóstolo Paulo está dizendo, não desfalecemos. Pelo contrário,
Rejeitamos as coisas que por vergonhosa se ocultam. Louvado seja o nome do Senhor. Então está dizendo para nós rejeitar todas as coisas que ocultamente vêm na minha vida, na tua vida, para nos trazer vergonha, né? E o apóstolo continua: não andando com astúcia. Tem muitas pessoas que, infelizmente, estão no nosso meio, até mesmo temos certo tipo de... nos relacionamos com elas, né? Convivemos com elas, porque o mundo é um mundo de convívio, um mundo, né, de onde nós nos relacionamos. Igual aqui eu estou me convivendo contigo, você convivendo comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a pior coisa é quando a pessoa está com astúcia, irmão. E o apóstolo Paulo está dizendo: não andando com astúcia e nem adulterando a palavra de Deus. Infelizmente, muitas pessoas que adulteram, né? Que adultera a palavra do nosso Deus, né? Mas o apóstolo Paulo continua nos orientando. Mas antes recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da vontade. Paulo aqui está convidando a todos a ter a consciência na presença do Senhor nosso Deus, para que se manifeste a verdade. O Senhor Jesus Cristo, Ele é a verdade. Ele diz que Ele é a verdade, o caminho e a vida. E que essa verdade venha a se manifestar. E o apóstolo diz, né? Mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Ou seja, o evangelho que o apóstolo Paulo apregoava e o evangelho que eu também apregoo, ele ainda está encoberto para quem? Está encoberto para aquelas pessoas que se perdem, ou seja, aquelas pessoas que se desviaram do caminho do Senhor, aquelas pessoas que abandonaram o barco, pularam do barco. Infelizmente hoje, né, estão até mesmo, né, envergonhando. Hoje eles estão afrontando aqueles que apregou a palavra do Senhor nosso Deus. E para essas pessoas que o evangelho está encoberto. Ele diz: os quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. O Deus desse século se chama Satanás. Então Satanás, ele vai cegar o entendimento, vai tirar o entendimento, vai tirar o discernimento dos incrédulos. Ou seja, aquela pessoa perde o entendimento. O Deus desse século consegue cegar essas pessoas porque elas viraram incrédulas. Infelizmente, tem muitas pessoas do nosso meio que um dia já viveu a fé, já andou no caminho da fé, e por vários motivos, por várias situações, essa pessoa acabou sendo cega por Satanás. Satanás acabou cegando ela no entendimento dos incrédulos. Ou seja, aquela pessoa que não crê mais em nada, aquela pessoa que não acredita mais em nada. Louvado seja o nome do Senhor. Aí no versículo 7 diz assim, para a gente dar uma corrida aqui para não ficar muito extensa por causa da hora. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Louvado seja o nome do Senhor.
Ou seja, um presente de valor, um presente inestimável. Às vezes esse presente de valor inestimável é embrulhado, num papel, num envelope, mas nós, como ministro de Cristo, como Paulo assim era, também somos frágeis, igual esse envelope, esse papel que envelopa esses presentes, sabe? E aquele administra o tesouro do Evangelho, a excelência do poder. Ou seja, nós somos esse vaso de barro, frágil, pecador, às vezes ingratos, mas dentro de nós há o Senhor Espírito Santo. Há o Senhor Espírito Santo que está aqui dentro de mim, dentro de você. E o apóstolo fala, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Tem pessoa que se vangloria muito, tem pessoas que se exaltam muito, porque por bondade e misericórdia Deus usa. Se Deus usa até um jumento, isso as pessoas esquecem. E as pessoas ficam se autodeclarando: eu fiz, eu faço, eu sou. O meu ministério está explodindo, está arrebentando. Eles buscam muita glória para si próprio, mas só que a glória não é nossa desse vaso de barro. A glória é de Deus. E o apóstolo continua: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Quantas tribulações vêm sobre mim, sobre você, durante esse dia chamado hoje, domingo, dia 16 de novembro? Quantas tribulações que tem vindo sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o local onde você trabalha, ou sobre a tua empresa, ou sobre a sua saúde, Está dizendo: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. A tribulação é normal, mas eu e você não podemos ficar angustiados, ficar totalmente tomados, a ponto da angústia tomar todo o nosso ser. Ele diz: atribulado, porém não angustiado. Ele agora fala: perplexo, porém não desanimado. Alguma coisa que deixou você perplexa, de boca aberta, de olho arregalado, mesmo que você ficou espantado, mas isso não pode deixar você desanimado. Não sei qual o peso, não sei qual o tamanho, não sei qual foi a proporção que chegou até a tua vida, até a tua casa, ou até a tua saúde, até a tua vida financeira, ou sentimental, familiar. Tem muitas coisas que nos deixam perplexa, mas o apóstolo do gentio, que é o apóstolo Paulo, ele está dizendo: porém não desanimado. Essas coisas que vêm sobre mim, sobre você, que nos deixa perplexo, não pode desanimar, porque Satanás, ele vem com a tribulação, ele vem também com as coisas para deixar você perplexa, mas você não pode desanimar. Eu sei que tem coisa que nos entristece, eu sei que tem coisa que nos abate, eu sei que tem coisa que nos aborrece, eu sei que tem coisa que faz a gente chorar, mas nós não podemos desanimar. Não desanime, irmão. Aí ele continue: perseguidos, porém não desamparados. Como os servos do Senhor, nós somos muito perseguidos. Então você fala: ah, pastor André, eu não sou servo do Senhor. Mesmo não sendo servo do Senhor, as pessoas me perseguem, as pessoas me odeiam, as pessoas me caluniam, as pessoas inventam fofoca contra a minha vida,
as pessoas tentam de todas as formas derrubar ou puxar o meu tapete. É uma perseguição no meu trabalho, é uma perseguição no condomínio que eu moro, é uma perseguição no bloco que eu moro, é perseguição na avenida ou na comunidade. Ah, pastor, eu só vivo sendo perseguido pelas pessoas. E você fala, não fiz mal a ninguém, não roubei a ninguém, não desejo mal a ninguém, mas é uma perseguição diária e constante. E o apóstolo Paulo está dizendo, porém, perseguidos, porém não desamparados. O Senhor Deus fala lá em Isaías, ele diz, né, ainda como a mulher que amamenta o seu filho, esquecesse dessa criança, eu, o Senhor, jamais esquecerei de vós. Possamos ser perseguidos por várias pessoas, possamos ser abandonados, podemos ser abandonados por várias pessoas, pela sociedade, pela família, pelo amigo, pelo colega, pelo pastor, pelo líder, pelo padre, pelo pai de santo, ou pelo rabino, ou pelo mestre, ou pelo professor. Nós podemos sim ser perseguidos, mas ele fala que nós não seremos desamparados. O nosso Deus, ele não vai nos desamparar. Através dessa perseguição, através dessa luta, o Senhor nosso Deus, ele não vai te desamparar. Ele diz, porém, abatidos, porém não destruídos. Tem muitas coisas que nos abatem a nossa fé. Tem muitas coisas que abatem você. Uma palavra, uma situação, um problema, ou vários tipos de coisas. Poderia aqui dar nome às coisas que possa te abater. Também você vai estar assistindo a esse vídeo, não sei qual a rede social que você vai assistir, eu estou fazendo aqui pelo TikTok, mas só que eu também coloco lá no YouTube, e depois no YouTube eu posto também no Facebook, e às vezes eu posto também lá no Instagram, também envio para as pessoas lá do WhatsApp. E talvez você possa estar aí abatida por causa de uma notícia, abatido por causa de uma situação, mas o apóstolo dos gentios fala, porém, não destruído. Destruído está Satanás e os seus demônios. Você pode estar abatido sim, você pode estar desviando debaixo de perseguição sim. Essa situação pode ter deixado você perplexa. Essa tribulação pode ter vindo sobre a tua vida, pode desanimar. Mas você e eu não estamos destruídos. O diabo não tem poder de destruir. O diabo até tenta nos destruir. Talvez alguém fala, acabou, está destruída a tua vida, está destruindo a tua história, está destruída a tua família. Não. Nós podemos estar abatidos, mas o Senhor Jesus Cristo não vai deixar que eu e você sejamos destruídos. Aí ele continua no versículo 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia e dia. Todas essas perseguições, todos esses abatimentos, tudo aquilo que está deixando você perplexo, tudo aquilo que está deixando você atribulado,
tudo aquilo que está mexendo com o seu psicológico, com o seu mental, com a sua saúde, com o seu espiritual. O apóstolo Paulo fala, não desanimamos. Então dá para entender aqui no término desse domingo, que essas situações que está vindo sobre mim, sobre você, é para te desanimar. Uma pessoa desanimada, ela perde a graça pela vida. Ela perde o desejo pela vida. Uma pessoa desanimada é uma pessoa derrotada. É uma pessoa fracassada. Uma pessoa que chutou o balde. Por isso não desanimamos. Essas lutas, esses problemas que vêm sobre você, toda essa situação ao contrário que vem sobre você, o seu Espírito Santo aqui falando, não desanime, não desanimamos, tenha ânimo. O próprio Senhor Jesus fala no Evangelho, que ele diz, né, no mundo terei tribulações, mas tenha bom ânimo, assim como eu venci, vós também vencerá. Então o diabo quer que desanimamos de lutar, desanimamos de orar, desanimamos de clamar o Senhor, desanimamos de acreditar, desanimamos no projeto que o Senhor colocou na minha, na tua vida. O diabo quer que você desanime dos teus estudos, desanime, fica desanimado pela tua empresa, fica desanimado pelo local que você trabalha. Satanás quer que você fique desanimado. Não desanimamos. Eu sei que os problemas são muito fortes. Eu sei que a luta, a peleja, a batalha está travadíssima contra você. Talvez você fala, mas não é você que está passando por isso. Quem disse que eu não passo também por processo? Quem disse que eu não passo por luta? Quem disse para você que eu não fico atribulado? Quem te contou que eu não fico perplexo? Quem te contou aí dizendo que eu não sou perseguido? Que eu não fico abatido? Isso são sentimentos, emoções humanas. É normal e vir isso sobre um ser humano. Só que o Espírito Santo, ele vem e fala comigo, meu servo, não desanime. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o homem exterior se corrompe, essa aqui, ó, essa carne aqui, aqui por cima, né, uma cor preta, mas embaixo é branca, como talvez você seja branquinho aí, mas por baixo da tua pele tem uma carne branca. Não importa se seja carne branca, preta, etc. Mas esse homem exterior é a carne. É esse corpo físico aqui. Ainda que a carne, porque a carne, ela gosta dos prazeres do mundo. A carne gosta das coisas erradas. A nossa carne, ela se rebela constantemente, diariamente contra Deus. Então, ainda que nosso homem interior, exterior, seja aqui de fora, exterior, seja aqui de fora, se corrompa, ainda que esse homem exterior se corrompa, esse homem que você está vendo aí se corrompa, ele diz, porém, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia. O homem interior é o Espírito Santo. O livro de Lamentações diz que a misericórdia do Senhor se renova dia após dia, amanhã após amanhã. Então o Espírito Santo, o homem interior, ele se renova aqui. A carne pode se corromper, a minha carne pode pecar, a minha carne pode transgredir, a minha carne pode falhar, a minha carne pode cair em iniquidade, mas o homem interior, que é o Espírito Santo, ele se renova dia em dia. Por quê? A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Poxa, pastor André, leve?
negócio está pesadão pro meu lado. Mas quando nós temos a presença do Senhor Espírito Santo, se torna leve. A luta se torna leve. O fardo se torna leve. O processo se torna leve. As enfermidades, as doenças se tornam leves. Ele diz que é leve. Além de ser leve, ela é momentânea. Essa tribulação, além de ela ser leve, momentânea, a tribulação produz para nós eterno peso de glória. Então todo sofrimento, toda perseguição, todo abatimento, tudo aquilo que faz você ficar perplexo, tudo aquilo que tenta te desanimar, te parar, vai produzir algo dentro de mim e dentro de você. O apóstolo aqui está dizendo que essa tribulação produz eterno peso de glória. Essa tribulação que você aí, meu amigo, minha amiga, está passando, vai produzir um eterno peso de glória, muita glória. Quando você está passando por esse processo, está produzindo. Por exemplo, uma azeitona, quando é tirada do pé, ela tem que passar na prensa. E quando ela é moída ali na prensa, ela produz o quê? O azeite. Então, isso que está te esmagando, isso que está te atribulando, isso que está te abatendo, isso que está deixando você perplexa, essas perseguições que você está sofrendo, irmão, isso é bênção. Isso aí vai ser algo motivador para produzir. Na vida de crente, problemas, tribulações, perseguições, calúnia, infâmia, vários tipos de problemas, não abate crente não. Pelo contrário, faz produzir no crente um eterno peso de glória. Ou seja, uma kadosh, uma presença real. A glória de Deus é real na nossa vida. Por isso que as pessoas não entendem, mas vocês estão passando por um maior processo, às vezes está desempregado, às vezes está passando debaixo de uma luta, às vezes está passando debaixo de uma situação desfavorável, e vocês estão aí bem, porque produz, porque nos leva a buscar, nos leva a jejuar, nos leva a gente meditar nas Sagradas Escrituras. Enquanto as pessoas que estão sendo atribuladas, perseguidas, abatidas, perplexas, desamparadas, desanimadas, ou etc e tal, que o Deus desse século conseguiu cegar o entendimento dela, o crente não. O crente fica mais forte. Nós conseguimos nos aproximarmos mais do Senhor, porque isso vai nos levar a Deus. A tribulação, os momentos ruins na vida de um servo de Deus, não afasta do caminho do Senhor não. Aí mesmo que a gente sobe o monte, estou doido para subir o monte amanhã. Aqui está com a cara de chuva, mas estou doido para subir o monte. Aí você fala, o Senhor está sempre no monte, o Senhor está sempre fazendo uma coisa, porque isso nos leva a buscar. Isso nos tira da zona de conforto. Isso nos leva para um ambiente de oração, um ambiente de consagração. Isso faz produzir em nós, aumenta a nossa fé. Quanto maior a luta, quanto maior a adversidade, quanto maior o problema, quanto maior a enfermidade, quanto maior o número do inimigo que se levanta contra mim, contra você, em nós crentes, é momentânea. Ela é leve e vai produzir em nós eterno peso da glória, acima de toda comparação.
Porque a própria palavra de Deus diz que olhos não viram, ouvido não ouviram, e que jamais entrou no coração do homem as coisas que Deus tem preparado para nós. Tem coisas gloriosas que não vai se comparar essa tribulação que você está passando. As coisas que Deus está preparando para você, você vai esquecer de todo esse sofrimento. Você não vai poder se comparar pela bênção que Deus vai entregar para você. Tudo isso que você está passando de adversidade, de lutas, de crises, não se compara por aquilo que Deus está te entregando aí para você nesta noite. Então não se compare, irmão. Quando a vitória vem, quando o peso da glória de Deus vem, quando a presença de Deus chega, quando Deus dá um sinal, abre portas, quando Deus se materializa na tua vida, quando o vento acaba, o mar se acalma, Deus abre um caminho no meio do mar, quando o Senhor traz à existência aquilo que não existe na tua vida, quando o Senhor faz o impossível virar o possível na tua vida, não se compara, irmão. Não se compara. Aquilo que Deus vai fazer na tua vida não se compara por tudo aquilo que a adversidade está fazendo você passar e sofrer. Aí ele diz aqui: não atentamos nós nas coisas que se vê. O inimigo quer que eu e você nos atentamos para as coisas que nós estamos vendo. Não, irmão, não se atenta para isso não. Não se distraia por aquilo que Satanás está te mostrando. Satanás é especialista para mostrar as coisas ruins, para mostrar as coisas negativas, para mostrar o pior das pessoas, as piores situações. Satanás é especialista de mostrar os piores momentos para as pessoas. Não atentamos para as coisas que se veem. Porque se Abraão olhasse para o corpo dele de 100 anos, se Abraão olhasse para o corpo de Sara com 90 anos, ele iria perder a fé. Se você ficar olhando aí pela tua conta bancária, se você ficar aí olhando para as dívidas que estão se avolumando, se você ficar olhando aí para as suas contas que estão atrasadas, para o teu carro que está quebrado, para as tuas coisas que estão escangalhadas, se você ficar olhando para o tempo, aqui está com cara de chuva, às vezes a tua vida está com cara de chuva, com tempestade, raio, trovoadas e trovões, relâmpagos fortes, não atentamos para as coisas que se veem. Para de ficar parado, porque os teus olhos naturais, carnais, só vai ver fracasso, só vai ver derrota, só vai ver inimigo. Vai ser que nem aqueles 10 espias, vai ver cidades muradas, vai ver gigante como os gafanhotos. Para de ficar olhando, para de ficar tentando para as coisas que se veem. Mas nas que não se veem, as que não se vê a fé, irmão. Você tem que ter fé. A fé você não vê, você não ouve, você não toca. O incrédulo quer tocar. Lembra de Tomé? Tomé não acreditou que o Senhor Jesus tinha ressuscitado. Ele falou que só iria acreditar se ele tocasse no escravo das mãos e tocasse na costela dele que foi furada. Naquele outro domingo que Tomé estava na reunião, Jesus Cristo se materializou no meio deles. E a primeira coisa que o Senhor Jesus falou para Tomé: toca aqui, Tomé, toca aqui no sinal dos meus cravos. Para de ser incrédulo, Tomé, creia. Sabe, as coisas que não se vê é as coisas da fé, irmão. Meus olhos naturais não precisam enxergar nada. Eu só preciso ter os olhos da fé. Eu só preciso ter os
os olhos da fé. Eu não preciso ver, eu preciso crer que nesta manhã, tarde ou noite, pare de ficar atentando para as coisas que tu vê, mas para que aquelas que você não vê, que são, porque as que veem, mas para que não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o seu Deus faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e te dê a paz, não somente hoje, mas amanhã, para todo sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai e as doce consolação do seu Espírito Santo esteja com todo aquele que espera e aguarda a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Digamos amém. Se assim o Senhor permitir, amanhã, segunda-feira, estarei aqui fazendo mais uma live e falando do amor de Jesus Cristo. Tchau, tchau, gente.